Eu quero mudar de assunto agora e falar sobre felicidade. É comum a gente ouvir dizer que o povo brasileiro é o mais feliz do mundo. Mas saiba que isso não é bem assim, viu? Isso tem mudado. Segundo o último relatório da felicidade feito pela Organização das Nações Unidas, o Brasil caiu 11 posições na lista de países mais felizes do mundo. Mas será por que isso, hein? Quem vai conversar comigo ao vivo sobre esse assunto é a especialista em carreira e comportamento, Rebeca Toyama. Está conectada aqui, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia Wilker, bom dia a todos. Então, eu tenho aqui alguns dados, mas antes eu quero saber de você o que pode justificar essa queda do nosso país nesse ranking da felicidade. Tem talvez alguns aspectos que venham chamando a atenção da gente, que sim, é uma consequência do cenário político, mas principalmente a percepção de corrupção. Eu acho que isso é o que chamou bastante atenção e alguns dados, né, da economia do Brasil, PIB, inflação, foi, né, uma série de componentes de pessoas, né, de uma população que já vinha fragilizada de um período de pandemia intensa. Então, acho que foi muito isso, Wilker, que trouxe um país que, olha só, em 2015 nós éramos 16ª, né? Ocupávamos a 16ª posição nesse ranking. Aí em 2020 caímos para a 29ª, 2022, 38ª, para agora ocuparmos a 49ª posição no ranking de felicidade. É muita coisa, né? A gente percebe que a gente está caindo muito rápido também nesse ranking. A gente não cai uma posição, a gente cai 10, 11 posições. É incrível se a gente for analisar esses números, né? E agora você já começou a explicar para a gente um pouco sobre o que pode estar provocando isso. E aí a gente percebe que realmente é impacto de um conjunto a qual a gente tem se submetido recentemente, né? Só para explicar para quem está em casa, esse estudo, ele envolve 130 países, não é isso? Queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre como é feito esse levantamento. Então, existe uma percepção de felicidade individual, então o que faz, né, a Rebeca, o Wilker, quem está nos acompanhando feliz, mas também existe uma percepção como é que a gente convive com a felicidade ou a infelicidade da sociedade. Então é importante a gente entender que existem essas duas dinâmicas, né? Eu posso ser uma pessoa extremamente feliz numa sociedade que está doente ou está infeliz, ou eu posso ser uma pessoa extremamente infeliz e estar num ambiente feliz. Com alguns desafios, né? Que é a realidade de uma Finlândia, que ocupa o primeiro lugar desses 130 países, e Líbano e Afeganistão, que está em último lugar, né? Então, existem lá alguns critérios e os países vão sendo avaliados ao longo, né, do ano e aí solta-se o ranking. Então, eu acho que o que é importante a gente entender é essa percepção, e eu acho que é um desafio do atual momento, né, um desafio contemporâneo, que é, inclusive, definir o que é felicidade. O que é felicidade para uma pessoa, o que é felicidade para uma sociedade, o que é felicidade para um país, o que é felicidade para o planeta, né? Então, tem sim, né, essa preocupação da definição, o que é ser feliz. Tá certo. E tem dicas que a gente pode seguir aí para a gente tentar melhorar essa realidade ou melhorar nossa posição nesse ranking? Como que a gente pode fazer para a gente tentar ter ali uma vida mais feliz, com mais sentido, pelo menos? Sim, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa observar enquanto indivíduo, né? Eu acho que a primeira coisa, a gente se realiza no trabalho, na profissão. Então, é essa busca de ter um trabalho com significado, sentido, propósito, legado. Mas, ao mesmo tempo, a gente acompanha outros indicadores, como endividamento. Então, uma relação melhor com o dinheiro, né? O Brasil, né, nesse cenário todo de PIB, a gente olha para o país, mas vamos também olhar que a gente tem quase 90% dos brasileiros endividados. Então, acho que na dinâmica, na esfera do indivíduo, a gente ter mais atenção com a nossa carreira, porque nos realizamos nela, servimos o outro nela, inclusive, e na questão, né, da gente cuidar do nosso bem-estar financeiro, né? Na questão, né, quando a gente olha para a sociedade, esse cuidado que a gente precisa ter em ser mais responsável socialmente,
eu vejo muito na questão do Brasil, Wilker, né, éramos o país, né, do samba, do carnaval, e de repente a gente começou a se deparar com alguns desafios que nos convocam a sair de uma nação jovem, adolescente, para irmos para uma nação madura, onde cada um de nós deve apoiar uma causa, né? A esfera, né, do Estado já se mostrou que não está dando conta de tantos desafios. Quando a gente fala de felicidade, no relatório mostra a benevolência, a nossa capacidade de colaborar com o outro e aí estabelecer, né, esse vínculo com alguma causa. Eu falo, se cada um de nós abraçássemos uma causa, a gente se sentiria mais feliz e estaria fazendo o outro mais feliz. E acho que, por último, além de cuidar do bem-estar financeiro, cuidar da carreira e abraçar, né, uma causa, né, colaborar, usar esse lado do brasileiro, que é ser muito colaborativo e apoiar, é o autocuidado. Né? A gente também percebe que a gente já vê sinais, né, de questões de saúde mental, as pessoas em estado de burnout, cansadas, não descansam, não se cuidam, e aí a gente compromete todas as dicas anteriores. Se as pessoas não estiverem bem com elas mesmas, elas não conseguem ter uma carreira boa, elas não conseguem se relacionar bem com dinheiro, não conseguem apoiar uma causa, né, seja uma causa de equidade de gênero, diversidade, criança, enfim, não importa a causa. Então, acho que essa gama de dicas que a gente pode fazer algumas reflexões, né, numa bela manhã de segunda-feira. A gente começar a semana refletindo sobre como a gente tem levado essa nossa vida, né? E por que a gente tem sido um povo menos feliz. Então quer dizer que fazer caridade pode ser uma boa alternativa e cuidar também do nosso estilo de vida, né? Trazer uma alimentação mais saudável, exercícios físicos, tudo isso pode ajudar a gente a ficar mais feliz, né? Agora, na vida profissional, a gente sabe que o trabalho é uma necessidade. Muita gente trabalha com algo que não gosta. Como que essa pessoa pode melhorar essa questão para tentar ter uma vida mais feliz? Porque a gente tem que pensar que a gente passa grande parte do nosso dia, grande parte da nossa vida trabalhando, né? E aí talvez esteja um grande erro, porque o que eu observo aqui com, né, as pessoas que eu atendo, existe uma expectativa muito grande da carreira. As pessoas estão abrindo mão das outras áreas da vida dela por carreira, né? E aí, nessa expectativa enorme da carreira trazer tudo, né? Trazer riqueza, felicidade, amor, etc., a gente acaba já comprometendo o nosso sucesso de carreira, porque a gente começa a esperar da carreira uma coisa que talvez não seja só da carreira a responsabilidade de nos fornecer, né? Então, isso, eu falo que é um momento puxão de orelha. Agora, o momento inspiracional, se a gente entender que a cada movimento que a gente faz profissional, a gente pode estar colaborando com uma grande causa, a gente pode estar colaborando com outro, independente da função que a pessoa exerça, a gente entende que está colaborando com algo. Então, por exemplo, aqui a gente provoca muito, né, as questões da Agenda 2030, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Poxa vida, será que o relatório que você faz, o chão que você varre, né, enfim, não sei o que você faz ao longo do seu dia, mas comecem a entender que tudo está conectado com algo maior. Então, o objetivo de diversidade, erradicar a pobreza, né, erradicar a fome, cuidar, né, das águas, cuidar, enfim, sempre, né, eu acho que tem uma desconexão muito grande, né, e uma romantização muitas vezes do propósito. Então, sempre minha provocação é: olhe, né, o que você está fazendo, realmente com as suas oportunidades que você tem para colaborar com algo. Né? Quando a gente faz uma conexão, né, eu falo, a gente é muito tomado por um sentimento muito, né, de Madre Teresa, de Gandhi, que você fala, gente, independente do que cada um de nós estivermos fazendo, Wilker, a gente sim está colaborando com algo maior, mesmo que a gente não saiba. E quando a gente começa a perceber isso, tudo muda. Tudo muda, e aí a gente começa a entender como que a gente é importante no mundo, aquele sentimento de pertencimento vai acontecendo, e aí a carreira, eu falo assim, o cliente começou, ele sentou comigo, a carreira dele era horrível. Quando a gente começa a promover uma série de reflexões, ele fala, não é que não era tão ruim? Nossa, é verdade, o que eu faço impacta com uma área X, impacta com o resultado Y, impacta com a comunidade Z, e aí tudo muda de sentido, porque quando a gente muda, né, isso não é só frase de palestrante motivacional, mas realmente quando a gente muda a nossa visão, tudo muda, a nossa carreira muda, quando a gente faz uma releitura dela. Aí a gente começa a fazer escolhas
mais inteligentes para encontrar formas de colaborar com o outro, encontrar sentido, ganhar mais dinheiro, atuar com algo que eu tenha mais facilidade, mais prazer, mas olhar só por uma questão, a carreira tem que me fazer feliz, lamento informá-los, mas isso é extremamente egoísta. Né? Nossa carreira, ela vai nos fazer feliz, mas o propósito maior dela é colaborar com algo que está lá fora. E é essa conexão que a gente precisa fazer. E aí a gente vai parar de romantizar temas como propósito, legado, sentido do trabalho e realmente arregaçar a manga e resolver essa questão desse relatório. 49º lugar num ranking, num país que estava em 16º, almejando chegar no 10º, eu acho que a gente precisa ter essas conversas sérias numa segunda-feira de manhã, Wilker. Com certeza, né? Buscar sempre ter um propósito, né? Ir atrás de algo maior na nossa vida também, para nós e para as pessoas para quem a gente serve. Todos nós estamos aqui servindo alguém em algum momento da nossa vida. Olha, Rebeca, muito obrigado, foi ótimo falar com você. A gente podia ficar por horas aqui conversando, mas o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a sua presença, viu? Até uma próxima oportunidade. Bom dia a todos, abraços. Abraço, tchau, tchau.